A tecnologia blockchain tem um grande potencial de aplicação no setor de telecomunicações. Eu converso com Janilson Bezerra, líder de inovação e desenvolvimento de negócios da TIM Brasil, sobre esse e outros temas. Janilson, como que a tecnologia blockchain pode ser usada em telecomunicações? Perfeito, isso é uma ótima pergunta. O blockchain pode ser usado em várias indústrias, né? Indústrias de cadeias de produtivas longas, indústrias que são muito intermediadas, né? Então a gente acredita muito que o blockchain pode nos ajudar nessa desintermediação, podendo ser aplicado tanto diretamente para a eficiência da operadora em si, da gestão de seus processos, na relação com seus fornecedores, como também com soluções que possam ser aplicadas diretamente no nosso core. Sabendo que o processo do corpo, nós temos dentro de uma indústria que é muito baseada no consenso e interoperabilidade, que essa discussão acaba sendo um pouco mais ampla, passando por fóruns de discussão, passando por padronizações mais sofisticadas. Mas o que a gente imagina, o blockchain ele pode ter um match muito interessante com o agronegócio no Brasil. Então, a operadora ela provê a conectividade, ela habilita o primeiro nível de segurança, de controle da informação. Esse nível de segurança é passada para a camada de aplicação e você tem a rastreabilidade, por exemplo, para garantir uma denominação de origem de um determinado produto, para garantir uma rastreabilidade de uma carne, por exemplo, de um leite. Você consegue, dessa forma, garantir que aquele produto foi produzido em um determinado local e toda a rastreabilidade daquele produto até o cliente final. Essa é uma grande aplicação, são aplicações assim que a gente começa a pensar do lado de negócio. Para o nosso core business, a gente vê muito blockchain podendo agregar em soluções como desintermediação da relação de roaming, por exemplo. Então, a relação de roaming hoje ela tem um grande intermediador que é um clearing house. Então, puxar uma discussão onde a gente possa utilizar o blockchain para facilitar essa troca de arquivos, de informação entre as operadoras e fazer o processo de roaming mais eficiente, mais efetivo, com um custo menor, pode fazer todo sentido. Nessa linha, estamos pensando em algumas provas de conceito para, uma vez testada a solução, levar para as entidades que regulam um tema para garantir que o tema vai ter um consenso dentro do setor e a gente vai conseguir utilizá-lo de forma efetiva. Não apenas aqui na relação Brasil-Itália da TIM, mas em larga escala, né? E qual é a situação hoje? Já estão acontecendo essas provas de conceito ou esses projetos estão muito no começo, são discussões ainda? Elas estão acontecendo, elas acontecem dentro do grupo TIM. Então tem várias provas de conceito sendo desenvolvidas na Itália, um processo de conscientização ainda do que é o poder do blockchain, como é que ele pode se combinar, como é que ele pode se integrar às soluções de IoT e aos nossos produtos e serviços aqui local. Então é um processo, uma visão de grupo, como a gente pode colocar o blockchain de fato para gerar valor. Um grande tema aqui no FutureCon é a quinta geração das comunicações móveis, o 5G. Como que está a preparação das empresas, do ecossistema para essa nova tecnologia? Acho que você deve ter percebido que o 5G é muito mais do que conectividade móvel, né? 5G é uma grande alavanca, uma grande plataforma de uma série de tecnologias que vai mudar muita coisa na nossa vida. Ou melhor, ele vai habilitar essa mudança, essa digitalização, essa transformação digital, ele vai habilitar para que essa transformação aconteça numa outra escala. Então ele significa baixa latência, ele significa uma rede preparada para milhões de dispositivos por metro quadrado, ele significa uma infraestrutura que pode suportar inclusive soluções de missão crítica. Então, entendendo o potencial do que é o 5G para o ganho de produtividade da nossa indústria, para a construção de uma sociedade mais de acesso mais facilitado à educação, à saúde, a gente resolveu promover uma consciência do que é o 5G. Esse processo de conscientização, ele tem se dado aqui no Brasil muito baseado num tripé que a gente entende que pode fazer muita diferença. É o tripé operadora de telecomunicação, nesse caso a TIM, a academia, e a gente escolheu 3 grandes celeiros de academia aqui no Brasil, e grandes empresas e empreendedores tecnológicos. Dentro desse conceito, a gente habilitou 3 polos, que nós chamamos de Living Labs 5G, em diferentes regiões no Brasil, para promover esse contato com a tecnologia, para promover o desenvolvimento dessa tecnologia, tendo em mente o potencial transformador que é para a sociedade, para a indústria. Os polos são Florianópolis, foi o nosso primeiro polo, junto com a Fundação CERT, lá no sul do país. Ativamos o segundo polo junto com o Instituto Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. Lá a gente desenvolveu um conceito bem interessante, que foi a Casa 5G,
quando a gente tangibilizou para os transeuntes durante um festival de cultura, de tecnologia que teve na região, qual o poder e como esse poder vai tocar o dia a dia das pessoas. E o último polo que a gente acabou de ativar 2 semanas atrás foi em Campina Grande. Cada um desses polos a gente tem um player de tecnologia. Deixa eu comentar, em Campina Grande, nossa parceria foi com a Universidade Federal de Campina Grande e o Instituto Virtus. Nesse último polo, a gente tem um foco muito forte sobre a indústria 4.0 e o desdobramento sobre o agro. Então, a gente conseguiu realizar, por exemplo, já como trabalho, já como desenvolvimento do contato dessa tecnologia, em 2 semanas, a gente permitiu conectar um drone de uma startup brasileira, utilizando 5G, fazendo transmissões de 4K ao vivo, em tempo real, com baixíssimas latências, né? Para uma aplicação de mapeamento de solo, para gestão nesse caso aqui, era mais para uma gestão de plantas, gestão do processo de agricultura em si, identificar em determinadas partes da plantação se você tinha algum tipo de problema, algo assim do gênero. Desenvolvido rapidamente. Quando a gente consegue combinar o empreendedorismo com a tecnologia, com a academia, os resultados são maravilhosos. E quando os consumidores, as empresas aqui no Brasil vão ter acesso em larga escala a esse tipo de aplicação? Isso é algo bem interessante. Parte do que o 5G promete, a gente já consegue ter hoje. Então, o 4G já é uma realidade. A TIM acabou de anunciar ontem mais de 3.000 cidades cobertas com a infraestrutura IoT sobre o 4G, que é o Narrowband IoT. Ou seja, o Brasil já tem hoje uma boa rede, uma boa conectividade 4G, já tem um alcance tecnológico para o IoT em larga escala, através do Narrowband IoT em diferentes regiões do Brasil, com características muito singulares. O Narrowband IoT ele consegue entregar monitoramento dos pontos com alcance de cobertura maior do que as redes, do que as franjas tradicionais de telecomunicação, inclusive permitindo que esse monitoramento aconteça em ambientes indoor mais complexos. Então você pode utilizar esse tipo de solução para colocar em medidores, por exemplo, que ficam no subsolo, para colocar em redes de telemetria ou de telesupervisão em diversas áreas do Brasil. Então a gente já começa a mostrar, o 5G é uma realidade, mas ela já é uma realidade em alguns lugares do mundo, mas ela depende ainda de uma questão do edital, da predisposição da faixa de frequência. O que a gente quer não precisa esperar o 5G para começar a promover esse processo de transformação. Parte disso a gente já consegue entregar hoje com soluções, com modelos de negócio, acessando um ecossistema mais amplo de desenvolvimento e com soluções que já funcionam hoje. Narrowband IoT é um exemplo, a maior cobertura 4G do Brasil é um outro exemplo. Eu sou o Renato Cruz e conversei com Janilson Bezerra da TIM Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo contato. Espero que você aproveite aqui as várias demos rodando sobre a nossa rede 5G, mostrando esse potencial na robótica, na saúde, em várias outras áreas. Obrigado.